Ora, viva, boa tarde. Espero que tudo esteja bem com vocês e suas famílias. Conforme nós sempre continuaremos a estar no nosso posto de dever para poder informar a você de tudo que Jesus está a fazer atualmente. Se os outros no passado testemunharam e aquilo está nas Bíblias, o mesmo Espírito Santo tem que fazer o mesmo conosco hoje. Veja o que o Senhor Jesus disse através de São João capítulo 15, versículo 7, podes ver ali. Ele disse bem, que se as minhas palavras estiverem em vós, e eu e vós estiverem em mim, tudo que pedireis será feito. Tudo que puderes pedir será feito. Será que essa escritura, vamos também dizer que não está inspirada? Porque ele disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, tudo. Ele não limitou. Porque vocês estão a fugir Marcos 16. Dizendo que Marcos 16, mas agora essa promessa que ele deu. Veja os que creram em Jesus Cristo. O Senhor Jesus se manifestou na vida deles. O Senhor Jesus fez maravilhas. Nós podemos ver o que aconteceu com Pedro. Pedro, só por crer em Jesus Cristo, a Bíblia diz que até a sua penumbra, a sua sombra, colocavam doentes, a sombra curava. Se fosse hoje, talvez você diria que é magia. Porque hoje cristãos sem poder, valorizam tudo em nome da magia. Veja Paulo, a Bíblia está a dizer que através daquilo que Deus fazia nele, orava até lenços e aventais. E esse Deus, a unção entrava naqueles lenços e curava doentes onde iam colocá-los. Hoje também temos esta fé. Nós recebemos o Malaquias 4. Ninguém pode te mentir que recebeu Malaquias 4 se não manifesta o poder do Espírito Santo. É mentira. Porque Malaquias 4 representa a fé. E se você diz que tem fé, o apóstolo Tiago disse, se você diz que tem fé sem obras, eu vou te mostrar a fé com obras. Essa é a única diferença. Muitos e muitos pregadores hoje estão a usar a prática que usou, ou a mentira que usou Adão e Eva naquele dia. Adão e Eva não queriam mostrar, dizer a verdade nos seus filhos, por que os filhos nasceram fora do jardim do Éden. Eles lhes contaram que nós estávamos no jardim do Éden, tudo estava bom. Mas os filhos perguntaram, por que nós estamos aqui nesse sofrimento? Veja o que eles diziam, que não comemos uma fruta que nos foi proibida. Mas se formos a ver na realidade, não foi fruta da maneira que estão a dizer. Mas falaram daquela forma para aqueitar os rapazes. É o que levou Caim a sacrificar, levar tantas frutas a Deus. É o mesmo com pregadores hoje. O crente vai perguntar por que o Marcos 16 não está a se manifestar. O pastor, o pregador, a única maneira de passar por cima, Marcos 16 não está inspirado. É a mesma mentira do passado. Mas nós estamos a ver que Deus nunca faltou testemunha. Se Deus nos dias bíblicos, nos dias dos apóstolos, fez, hoje é o mesmo para poder fazer a mesma coisa. Porque Ele prometeu que eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Ou você não entende o que é isso? Até a consumação dos séculos. Céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Tantas promessas no Novo Testamento que não tem como você negar isto. Deus unge seus servos. Todo que é um verdadeiro servo de Deus deve levar a unção de Deus. Mesmo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem foi que disse ao Elias para poder orar doentes? Quem foi que disse ao Eliseu para orar doentes? Mas oraram doentes, fizeram maravilhas. Se você ver mesmo na Bíblia, até o profeta Eliseu, como era ungido
Ele quando morreu, lá no túmulo, houve um morto que estava aí ser enterrado lá. Quando os filisteus, os inimigos, vinham para atacar aquela gente, deitaram aquele morto, onde enterraram o profeta Eliseu. A Bíblia diz, só por ele cair naqueles ossos, no lugar em que foi enterrado o profeta, a unção fez ressuscitar aquele homem. Se um homem morto, a unção ainda está naquele túmulo, quanto mais um servo de Deus em vida, que não consegue chutar nenhuma mosca, nenhum paludismo. Isto é impossível. Veja esta senhora que está a testemunhar hoje. Está tão alegre a testemunhar a Deus, que o servo de Deus, ela não conseguia levantar da cama, não conseguia marchar. Deu o lenço no seu marido para poder levar ao servo de Deus, o pastor Gomes. Ela disse, leva o pastor Gomes. O pastor Gomes não tem tempo de chegar na minha casa. Leva lá, o pastor Gomes vai orar no lenço. Eu creio que esse lenço haverá uma unção de Deus. E como ela teve a fé, o pastor Gomes orou neste lenço, no domingo passado, e neste domingo ela está aqui a testemunhar daquilo que Deus lhe fez, está saudável, de pé, a andar conforme alguém normal. O que é que vais dizer agora? O que é que tu vais dizer? Se tu dizer que isso é magia, então Paulo também usou a magia. Veja as imagens e não esqueça de comentar para nós. Deixa teus comentários para que possas nos fortificar mais. Que Deus abençoe muito. Se Deus curou, se Deus libertou alguém que estava amarrado ou doente, quem poderá manter calado? Você não viu o exemplo, a história que aconteceu na cura daquele senhor? Que quando Jesus Cristo lhe devolveu os olhos, ele não manteve calado. Mesmo que os fariseus procuraram forma de como mantê-lo calado, ele não manteve calado. É o mesmo hoje. Você não pode calar a boca de alguém que Deus libertou. Eu estou com esta senhora, ela quer testemunhar ao mundo inteiro, através deste programa, daquilo que Jesus fez por ela. Nossa Senhora, mamãe, qual é o nome? Isabel Food. A mamãe Isabel Food. O que Deus fez para ti? Jesus curou-me através de um lenço que um servo de Deus orou. Eu estive doente, estava mesmo com febres exaltando, estava exaltando mesmo. Febres altos, fraqueza, vertigem, febre amarela, paludismo, essas todas enfermidades ou demônios que estavam comigo. Mas pela oração que o servo de Deus fez por mim, através de um lenço que o meu querido tinha levado na igreja, o servo de Deus tinha honrado aquele lenço e foi me pôr lá na cama onde eu estive, incomodado ou doente. Mas graças a Deus, desde aquela data que tinha posto aquele lenço no meu corpo, até hoje estou curado, graças a Deus, pela oração e pelo lenço que o servo de Deus orou por mim. Há uma coisa aqui que preciso apertar um pouco. A senhora acaba de dizer que esteve acamada. Sim. E falou acerca do lenço. O que tem a ver com o lenço? O pastor Gomes orou por ti, te impôs as mãos, ou você está a falar acerca do lenço? O que aconteceu com o lenço? O pastor Gomes é que orou o lenço. Eu estive em casa e meu esposo, é que tinha levado o lenço na igreja e o servo de Deus orou no lenço e foi me pôr lá em casa. Quando ele chegou em casa, depois daquele lenço, a partir daquela data, os demônios desapareceram. Até hoje estou curado, graças a Deus, estou aqui saudável. Nosso Deus não precisa apenas sair do local em que estás. O caro espectador talvez pode aqui dizer que isso também já é demais. É difícil
que alguém esteja um lado para o outro e Deus curar. Mas eu vou provar a você através da Bíblia. Verifica, abre a tua Bíblia. Veja no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 a 12. Você verá o que a Bíblia diz. Que Deus usou maravilhosamente o apóstolo Paulo, que até os lenços que ele orava, colocando nos doentes, os doentes ficavam curados, os maus espíritos saíam, os maus espíritos abandonavam esses corpos. Então é isto que esta senhora está aqui a explicar, que ela não teve a força, não imagina, ela está a dizer que febre amarela, não é? Febre amarela, sim. Febre amarela no qual ela, fraqueza, febre amarela que não lhe permitiu levantar da cama, sim, e andar uma longa distância. Sim. Então, pela fé que ela teve, disse que leva este lenço ao pastor, o pastor vai orar por mim e esse Deus vai me libertar. É por isso que ela está aqui, para testemunhar aquilo que Deus fez por ela. O nosso Deus não tem limite. Mesmo que você esteja em Portugal, no Brasil, em qualquer globo, em qualquer parte deste globo mundial, se tu tiveres a fé e estar em contato com o homem de Deus, esse Deus vai te curar. Nós não estamos a manifestar o poder de Jesus Cristo para outros fins, mas só queremos mostrar a você que Marcos 16 é uma verdade. Marcos 16 é real. Marcos 16 não é uma brincadeira. E mãe, há quanto tempo que isto aconteceu? Há uma semana. Fiz uma semana. Há uma semana? Sim. Quer dizer que Fiz isto aconteceu. Quando é que ele te orou? Tinha me orado domingo de semana passada. O pastor orou o lenço na semana passada. Sim. E hoje ela levantou, ao longo da semana levantou e veio testemunhar hoje aquilo que Deus fez por ela. Só para podermos terminar, sabes quem te curou? Jesus. Te curou através de quem? Através de um servo de Deus chamado pastor José Manuel Gomes. Viva Jesus! Viva! Abaixo Satanás! Abaixo! Que Deus vos abençoe muito. Amém.